E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E agora eu queria falar sobre um ingrediente que é praticamente o denominador comum de, quase todas as receitas. Eu digo quase porque obviamente deve ter alguma exceção aí só para confirmar essa regra. E esse ingrediente é o sal. Ou seja, praticamente todas as receitas elas vão ter como ingrediente o sal, independente de qual seja a base, independente de saborizante, geleificante, amido, o que quer que seja, o sal normalmente está ali. Né? E eu digo quase todas porque, de repente, algumas pessoas têm uma restrição maior ao uso do sal, né? Principalmente o sódio, sabendo-se que o sal ele o cloreto de sódio, né, mas quando dissociado é o sódio que acaba fazendo mal para algumas pessoas. E daí vão restringir o seu uso ou de repente até não colocar o sal. Né? Só que, uma vez que isso aconteça, assim, sem utilizar de outros artifícios, a gente vai estar já quebrando com o primeiro ponto, né, do porquê usar o sal, que é justamente enaltecer o sabor do nosso queijo vegetal. E não só, de uma maneira em geral, na culinária, isso também não é segredo para ninguém. Né? Eu acho que esse daqui é o primeiro grande benefício. Eu preciso trazer ele aqui mais para pontuar mesmo, porque o sal ele é um enaltecedor de sabor e quando é colocado na medida certa, ele vai fazer com que os outros ingredientes eles acabem brilhando também. Né? E se os outros ingredientes também tiverem proporções certas ali, vamos ter uma grande união e um sabor único pode surgir, o que vai dar um grande destaque no resultado final do nosso queijo vegetal. Tá? Mas enfim, esse primeiro ponto, esse primeiro benefício, ele é sabido já por, né, todos vocês, imagino. Mas então, o segundo benefício, esse sim, já faz com que pessoas que não se utilizem do sal comecem a repensar. Isso porque o sal ele funciona como uma barreira em relação a micro-organismos. Tá? Porque o queijo vegetal ele é um alimento repleto de carga orgânica, claro, né? Tem muito alimento para bactérias e fungos ali, e a salinidade acaba por evitar algumas contaminações. Isso porque tem muitas bactérias, sejam elas patógenas, ou seja, que pode fazer algum mal para a nossa saúde, sejam elas deteriorantes, ou seja, que podem só estragar o alimento, né? Dar uma cor diferente ou dar um aroma um pouco mais estranho ou até um sabor mais desagradável. Né? Então, tem muitos fungos e bactérias que não aguentam um ambiente com uma certa salinidade. Tá? E isso estou falando nada exagerado. Tô falando de 2% de sal já ser suficiente para afastar uma série de bactérias e de fungos que possam se desenvolver no nosso queijo vegetal. Tá? Então, o sal ele aparece como uma grande barreira assim. E sim, se quiser entender o porquê que o sal tem essa condição de barreira, eu acho que está presente lá nas aulas de biologia, do sexta série, sétima série, aula de ciências até, né? Quando era nos falado sobre a osmose. Esse é o grande ponto, porque quando você tem um ambiente que ele tem uma maior carga de sal, uma bactéria que esteja nesse ambiente, ela vai começar a perder água. A tendência, né, é que ela comece a perder água para o meio que está mais salino e então ela começa a se desidratar. Por isso que algumas bactérias elas não aguentam esse tipo de ambiente. Tá? E é justamente por esse motivo também, por conta desse processo de osmose, que um terceiro benefício pode chegar para o nosso queijo vegetal, que é justamente auxiliar na secagem do queijo vegetal. Ou seja, você ter uma superfície que vai começar a secar de uma maneira um pouco mais intensa e formar até uma casquinha. Em outras palavras, você consegue incentivar a formação de casquinha através do uso do sal. Isso também pode se dar de duas grandes maneiras.
Uma é você colocar o sal na superfície já, né? Optar por não salgar a massa e depois colocar o sal na superfície. E isso faz com que esse sal na superfície ele atraia mais água, e a água na superfície em contato com o ar, que tem uma certa circulação de ar na cura do queijo vegetal, vai fazer com que essa água se evapore, né? Então ele perca mais água justamente na superfície, que é onde a gente quer que a casquinha se forme. E uma outra maneira de você promover o desenvolvimento de casca é através da lavagem da casca com salmoura. Ó, só o sal aparecendo de novo aí. Ou seja, você está fazendo uma solução com sal e essa solução você vai passar na superfície do seu queijo vegetal. Isso daí, feito com uma certa constância, né, com certa periodicidade, você acaba por promover o desenvolvimento de uma casquinha. Tá? É um processo bem interessante e que ele ajuda também, ó, só um quarto benefício de lambuja aí para você. Não só desenvolver a casca, mas também proteger contra o desenvolvimento de eventuais fungos. Tá? Esse aqui é o grande ponto. Agora, a essa altura, de repente, né, não sei se você já está com essa dúvida de, tá bom, mas qualquer sal é sal para usar? Se você pensou isso, maravilha. Mas não, não é qualquer sal que é sal para usar. Tá? Assim, claro que se você tem, né, qualquer sal aí, vai usar, vai dar certo, claro. Mas existem sais que são, né, preferenciais a outros. Olha só, esse daqui é um sal que eu costumo usar, tá? Sim, é sal fino. Aqui está escrito fina, porque em espanhol o sal é feminino, a sal, né? Então, sal fina, maravilha. Mas o grande lance, quando você for comprar um sal, né, ela é fina, mas também não é muito, né? Não é refinado, é fino. Mas o grande lance é você chegar aqui, ó. Aqui não vai dar para ver, eu acho. Mas está escrito aqui, ó, ingredientes, né? Nem foca direito, letra muito pequena. Mas está escrito ingredientes. O que, que tem nos ingredientes aqui? Sal marina, ou seja, é o sal marinho. E ponto final, não tem mais nada aqui. Tá? Esse aqui é um sal interessante para usar no seu queijo vegetal. Um sal que não tenha antiaglomerante. É um produto que normalmente os sais refinados eles levam justamente para ele não virar uma pedrinha. Né? Então a própria indústria ela coloca esse antiaglomerante para o sal não empedrar, e não é interessante usar isso no nosso queijo vegetal, sobretudo se a gente está falando de um queijo vegetal fermentado. Tá? Se ele não é fermentado, aí tudo bem, não vai trazer tanto problema, porque as bactérias que vão fermentar o queijo vegetal, elas podem, né, ter alguma reação negativa por conta desse antiaglomerante que está colocado ali. E aí a fermentação que você espera que vai ser de uma determinada maneira, acaba sendo de outra, não tão interessante e tal, enfim. É bom a gente se precaver disso, uma vez agora você sabendo que o sal sem antiaglomerante é o mais indicado. Né? Em outras palavras, pode buscar por sal kosher, né? Isso daí também vai representar isso sem antiaglomerante e tal, tá tranquilo. E, inclusive, aí a essa altura sim se perguntou, mas e o sal do Himalaia? Não é também interessante de ser utilizado, tá? Para o queijo vegetal, mas é super saudável, tal, não sei o que, ótimo. Eu não vou duvidar em nada do que você está falando, porém, eu só vou deixar uma pulguinha atrás da orelha aí, porque o sal do Himalaia, ele tem uma propensão, não que vai, mas tem uma propensão em contaminar o seu queijo vegetal. Tá? Por ele ter um grau de pureza, né, de menos processamento industrial, ele pode trazer já nele mesmo ali algumas bactérias, alguns fungos e tal, que de repente, quando esses micro-organismos entram em contato com essa massa, né, essa carga orgânica, eles acabam por se desenvolver. E aí, de repente, você pode ter um queijo vegetal contaminado por conta do sal. Então, sal marinho, sem antiaglomerante. Ficamos assim. Até a próxima.